A Suécia não esteve presente na última Copa do Mundo do Catar e fez muita falta, pois além de ser um país com tradição no futebol, tendo já sediado um Mundial e ter sido inclusive finalista, a Suécia também é bastante conhecida por conta da sua torcida sempre muito animada. Bem, hoje eu gostaria de falar de um outro aspecto da Suécia, que são as bandas de heavy metal. De fato, ao lado da Alemanha, dos Estados Unidos e da Inglaterra, de certa forma, o país escandinavo é um dos grandes polos do heavy metal mundial. E eu vou mencionar para vocês no vídeo de hoje 10 das principais bandas suecas de heavy metal. Pelo menos aquelas 10 que eu mais escuto, que eu mais gosto. Antes de falar sobre essas 10 bandas, por favor, faça inscrição no canal e acompanhem os vídeos que eu já publiquei sobre diversas bandas suecas, inclusive as principais aqui que vão estar na cabeça dessa lista das 10 bandas suecas que eu mais gosto, que eu mais escuto. Muito bem, vamos lá. Vou começar por uma banda, né? Vamos começar pelo lado sombrio das coisas. Dark Funeral, uma banda de black metal, né? Uma das mais importantes da segunda onda do black metal, né? Uma onda muito caracterizada pelas bandas nórdicas, especialmente da Noruega, mas também da Suécia. E o Dark Funeral é uma dessas bandas, né? Uma banda que não tem uma discografia tão extensa, teve muitas mudanças na sua formação, mas ainda está nativa, tendo lançado este ano o disco We Are The Apocalypse. E esse aqui é o The Secrets of the Black Arts, o primeiro, né, e o mais clássico, o mais importante e o melhor, na minha opinião, disco do Dark Funeral. Né? Eu tenho essa versão aqui, que inclusive é dupla, lançada no Brasil pela Mutilation Records, junto com a Valhalla Music, que tem inclusive duas versões, é um CD duplo, lançado primeiramente em 95, né, com a produção do Dan Swano, né, um músico e produtor sueco também muito conhecido, e também o Peter Tägtgren, né, que é o outro grande músico sueco, né, o caso Dan Swano tem a banda, não teve uma banda que já acabou, chamada Edge of Sanity, e o Peter Tägtgren tem vários projetos musicais e o mais conhecido deles é o Hypocrisy. Bem, então Dark Funeral, vou colocar aí a 10ª banda, e a 9ª, uma banda de doom metal, gothic metal, death metal e hoje talvez metal progressivo, Katatonia. Esse também é o primeiro disco da banda, Dance of December Souls. Uma fase ali meio Death Doom, né? Um gênero que inclusive hoje em dia está muito em voga e é dos que eu mais escuto. Mas a banda hoje em dia ela faz mais um heavy metal progressivo, difícil de definir no estilo, né? Mas é uma banda de fato muito importante, com uma discografia bastante variada. Katatonia, então, em 9º lugar. Em 8º lugar, At The Gates, né, uma banda de Gotemburgo, né, uma das grandes bandas do chamado Melodeath sueco, né, de Gotemburgo, né, como outras que eu vou mencionar aqui. E o At The Gates lançou em 95 Slaughter of the Soul, né, um disco clássico, muito influente, né? Sempre bastante comentado, um dos grandes clássicos do heavy metal nos anos 90, do death metal e do death metal melódico em particular. E o At The Gates continua nativa, né? Tem lançado alguns trabalhos, depois de um período de inatividade, tem lançado trabalhos muito bons, como esse aqui, At War with Reality, né? E que é de 2014 e lançou ano passado The Nightmare of Being, né? Uma banda que também é caracterizada por letras muito interessantes, né? O vocalista e o letrista dessa banda é inclusive professor de sociologia na Suécia, então tem mais esse interesse
além da sonoridade da banda, que, como eu disse, definiu esse gênero do death metal melódico. Bem, em sétimo lugar, Hypocrisy, né? A banda do Peter Tägtgren. Uma banda que começou inicialmente como uma banda de death black metal. O primeiro disco é esse aqui, o Penetralia. E é um disco que contém, inclusive, como vocalista, Mads Bromberg, né? Que depois veio a ser o vocalista do Dark Funeral. Né? Inicialmente a banda era um quinteto, hoje é um trio, né? Com Peter Tägtgren sendo, né, o guitarrista, vocalista, principal compositor. A banda que esteve neste mês de dezembro em turnê na América do Sul e em São Paulo, né, divulgando esse álbum aqui lançado ano passado, Worship. Né, a banda modificou bastante seu estilo, né, saiu do death black metal no início dos anos 90, experimentou diversos modelos de death metal, digamos assim. Hoje uma coisa meio atmosférica, né, que é característica das produções do Peter Tägtgren, e uma temática assim muito ligada à questão espacial, alienígenas e algumas teorias da conspiração também, né, o que é bem interessante, mas também causa aí uma certa controvérsia, né? Realmente, Peter Tägtgren é um ótimo músico, mas as letras são bastante duvidosas ou questionáveis. Bem, em sexto lugar, também um músico bastante influente, importante, mas também polêmico, Yngwie Malmsteen, né? Que é caracterizado sobretudo por sua carreira solo, né? Inicialmente com discos como esse aqui, o Trilogy, o Rising, Eclipse e, enfim, um guitarrista assim, muito influente nos anos 80, né? Veio aquela onda do Guitar Hero, né? De heavy metal nos anos 80, com Steve Vai, com Joe Satriani. E, né, o Yngwie Malmsteen de fato foi muito influente, não apenas na Suécia, mas em todo o mundo do heavy metal. E, enfim, tem uma obra muito importante, apesar de ser uma figura bastante controversa. Inclusive esteve no Brasil, né, e o show foi bastante polêmico. Não foi a primeira vez. Os discos são irregulares. Há uma coisa um tanto quanto virtuosa demais, né? Às vezes o músico acaba se perdendo em suas composições por causa justamente desse virtuosismo exagerado, mas de fato, né, é uma grande referência, né, da maneira de tocar guitarra, que especialmente essa maneira mais virtuosa, progressiva, né, mas bastante melódica, que inclusive é uma marca registrada do heavy metal na Suécia. Então, Yngwie Malmsteen não poderia deixar de compor essa lista, né? Ainda que em sexto lugar, né? Eu gosto muito dessa coletânea aqui chamada Collection, né? Que tem as principais faixas dos primeiros discos do Yngwie Malmsteen. Bem, em quinto lugar, também uma banda muito influente, né? De Gotemburgo, o In Flames, né? Uma banda com, assim como At the Gates, né? Foi responsável aí pela consolidação desse gênero tipicamente sueco, o Melodeath de Gotemburgo. Bem, a banda passou por diversas formações, né? Temos esse disco aqui, o Jester Race, que é o mais, que é aquele que é considerado o melhor, o mais clássico. Mas o primeiro, né? Ele tem uma curiosidade, que os membros do primeiro disco do In Flames, chamado Lunar Strain, né, que é esse disco que vocês estão talvez ouvindo aí ao fundo, os membros desse primeiro disco do In Flames já não estão no In Flames. E eles, né, foram para outras bandas, formaram outras bandas, como Dark Tranquillity, né, que é uma banda que também merece menção nesse contexto do Melodeath sueco, e voltaram à ativa. Alguns deles se reuniram nesses últimos anos e lançaram em 2022 esse álbum, né, com o nome da banda de
Halo Project, né? Chamado Days of the Lost, né? Que é um dos grandes lançamentos aí de 2022, um disco muito bom, que tem então a participação, né, dos ex-membros do In Flames, alguns que estavam nesse primeiro disco, né, como o vocalista Mikael Stanne, né, que depois formou Dark Tranquillity, e Jesper Strömblad, né, que é o principal compositor da banda, né, e outros que passaram pela banda, né, que continua nativa, tem lançamento aí programado para 2023. Muito bem, esse foi o In Flames, né? Uma banda muito interessante. Eu tenho aqui só os primeiros discos, não tenho acompanhado tanto essa banda nos últimos tempos. Agora sim, as 4 bandas seguintes, as 4 primeiras são bandas que eu curto bastante, que eu inclusive comentei aqui no canal. Então vocês podem, por favor, checar aí os comentários da discografia completa dessas bandas, né? Começando pelo Therion, que fica em 4º lugar aqui na minha lista. Therion, que é uma banda que começou como uma banda de death metal e hoje em dia é uma banda de metal sinfônico, né? Que inclusive uma das mais importantes do gênero. E o Tele é sua obra-prima, Tele de 1996, né? Muito bem, esse é o Therion. Eu comentei também o lançamento desta banda em 2022, o Leviathan 2. Outra banda que lançou este ano um novo disco é o Arch Enemy, uma banda muito importante também, né? Uma banda com um sucesso mundial estrondoso, é a banda de death metal melódico mais conhecida talvez, e liderada pelo Michael Amott, né? Que participou tem outros projetos musicais, mas participou do Carcass, né? Inclusive naquele disco do Carcass que é o clássico Heartwork, né? Arch Enemy, uma banda que contém músicos experientes, né? Que dispensa apresentações, fica aqui em 3º lugar entre as minhas bandas suecas favoritas, né? Esse daqui é o disco ao vivo As the Stage Burn, né? Ao vivo no Wacken, lançado em 2017. Bem, em 2º lugar, eu vou colocar o Bathory, ou Bathory, como queiram, né? Banda que uma das principais da primeira onda do black metal e é uma muito influente na 2ª onda do black metal. Há quem considere de fato o Bathory a primeira banda de black metal. Para mim é o Venom, mas deixa de lado essa discussão. E, né, eu já comentei toda a discografia do Bathory, passando pelos discos de black metal, que são apenas os 3 primeiros, e a partir do 4º, né, o Blood Fire Death, a banda começou, né, e iniciou até um gênero diferente, muitas vezes chamado de Viking Metal. Não sei se essa é uma boa denominação, mas o grande disco da banda, na minha opinião, é o Hammer Heart, de 1990. E vale mencionar, né, que a discografia inteira do Bathory, ou do Bathory, como queiram, está sendo relançada, foi relançada este ano, né, pela Sumerian Abysmo, licenciada pela Black Mark, né, inclusive com a participação aí na arte, né, no design dos discos, todos em digipack, do meu amigo Alain Louvart, né, o músico e artista, né, gráfico. Muito bem, e qual é antes, né, de falar qual é a minha banda sueca favorita, vai aqui um gole, né, um drink nesta caneca especial. E a minha banda sueca favorita, e é aquela que eu acho também a mais importante, é o Candlemass, né? Tem aqui, esse foi um dos últimos lançamentos da banda, um show, né, que eles fizeram, uma live durante a pandemia, que deu origem a Green Live Valley, né, um CD, DVD ao vivo, em que a banda agora novamente contando, né, com o vocal
do vocalista original, né, que inicialmente era apenas um vocalista de estúdio que gravou o clássico Épicos Dômicos Metálicos, né, o Johan Lundqvist, né? E essa banda que acabou de lançar um novo disco chamado Sweet Evil Sun, né, que ainda não foi lançado no Brasil, né, e que eu estou aguardando, né, ansiosamente, né, que essa obra chegue aí ao Brasil no formato físico, né? Eu já ouvi, claro, né, pelo serviço de streaming, mas eu só vou fazer um juízo quando a mídia física for lançada. E o Candlemass também é outra banda que dispensa apresentações e é a minha favorita, também por conta deste gênero do Doom Metal, que é um dos que eu mais aprecio. Muito bem, essas foram então as 10 bandas, né? Essas são as 10 bandas suecas que eu mais curto. Vale aí fazer algumas menções honrosas, né? E aí eu vou citar mais 10 bandas em ordem alfabética, não em ordem de gosto. Conquility, Dismember, Entombed, Ghost, Marduk, Necrophobic, Soilwork, Tiamat e Vatain. Aí temos para todos os gostos: Doom, Gothic Metal, Melodeath, Black Metal e por aí vai. E há também bandas suecas que eu tenho curiosidade de conhecer mais, mas não conheço tanto, né? E vale aí mencionar bandas como Amon Amarth, Bloodbath, Edge of Sanity, Grave, Hammerfall, Draconian, Opeth, Sabaton, Unleashed e Witchery. Ok? Bem, quero saber então de vocês quais são as suas bandas suecas favoritas, quais merecem ser citadas aqui, quais eu esqueci de mencionar. E é isso, meus caros. Até o próximo vídeo e keep the flame burning.